Judiando os bichinhos, né? Salve Deus, meus irmãos, meus mestres, salve Deus presentes, salve Deus a todos que estão online nesse instante. Vamos nessa bendita hora buscar nos harmonizar, proporcionar ao nosso meio físico a condição necessária para que possamos conectar com o astral superior, com a presença divina, com o divino e amado Mestre Jesus, com o Semiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, Yara, nossa Mãe, com esses cavaleiros da luz, com os cavaleiros da individualidade, com todos aqueles que fazem parte da nossa família espiritual. Você está rindo do meu cabelo aí, né? Tá azul. Vai ficar azul. Salve Deus. Vamos fechar nossos olhos. Divino e amado Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu santo nome, formando este ponto luz, onde existe cada jaguar, cada ninfa desta doutrina, cada ser iniciado na presença do grande Semiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca. Que esses pontos de luz possam se conectar, formando uma só sintonia com o astral superior. Pedimos a Ti, amado Mestre Jesus, conforto, equilíbrio e a condição necessária nesta realização do dia de hoje. Salve Deus. Nós mudamos o tema e eu acabei esquecendo de mudar ali na parte superior. Então ficou litros de obsessão. Na verdade, é vampirização. O que vem a ser essa vampirização? Como se dá? Por que que ela existe? Porque somos vítimas destes espíritos ou de todos os espíritos que estão dentro da mesma condição. Nós tínhamos que entender primeiro como funcionava a consciência do elítrio, porque o elítrio é o estágio final de todo e qualquer espírito que não consegue evoluir. Ele se transforma, ele vai murchando até chegar ao ponto de se tornar um elítrio. Mas para que possamos entender um pouco, nós vamos mostrar um gráfico, não para que possa ser entendido hoje, neste momento, agora, neste instante, mas que ele possa dar a luz mínima. Então nós vamos explicar e com isso nós vamos perceber o que nossa mãe buscava, a profundidade, os mundos e todos os locais onde ela pôde sondar e trazer para nós. É algo muito grande, não é só a questão de partir para um trabalho, é algo que nós fazemos no dia a dia, nos nossos momentos que colocamos nosso corpo a descansar. E ela gostaria muito que o jaguar se transformasse neste cientista, neste estudioso dos mundos etéricos, dos mundos astrais, dos mundos físicos, mentais e espirituais. Então nós vamos apresentar um mapa mais uma vez, porque na evangelização há algum tempo atrás, não era ainda transmitida, nós estudamos muito pouco sobre isso. Então nós precisamos entender o que ocorre no dia a dia, nos planos etéricos, nos planos astrais, para que possamos ir adentrando nesse mundo da clarividente, ou seja, neste mundo desse ser que veio para trazer uma doutrina, trazer uma preparação. Salve Deus.
nós temos aqui o gráfico. É um gráfico de dimensões relacionadas à doutrina do amanhecer. Poderíamos ter mais dimensões, poderíamos ter mais planos, mas esse é o sistema simplório que nós trazemos estudando a filosofia do Himalaia. Ou seja, dividido em sete dimensões, e cada dimensão dividida em 7 planos, as dimensões manifestas e transitórias. Então, salve Deus. Partindo de cima, nós temos ali dimensões. O interessante é notar que nós temos a dimensão luminosa, ou seja, não manifesta. Esta dimensão é somente luz. Estas 3 dimensões são somente luz. Não existe meios para que possamos identificá-la. Essas dimensões, elas não têm partículas, elas têm centelhas, são dimensões espirituais, do espírito sem o perispírito, ou seja, do espírito livre de todas as suas dívidas kármicas, de todos os seus transcendentes, de tudo aquilo que ele viveu neste planeta. Então nós temos aqui a dimensão Pai, que ela está presente, a dimensão Pai, de onde parte um plano que nós chamamos plano sétimo do sétimo sétimo, ou seja, este plano ele alcança todas as dimensões. Então, quando nós falamos Pai Nosso que está no céu, que seria essa região aqui, e em toda parte, ou seja, ele se plasma em toda a parte. Então ele tem a origem, depois ele vem a origem filho, depois a origem espiritual, que nós chamamos de Espírito Santo. Aí ele ganha um sentido, uma palavra, seja ela qual for a doutrina ou a religião. Nós temos Deus Pai Todo-Poderoso e nós temos Oxalá, depende do sincretismo. Então ele se manifesta primeiro no plano mental e ele vai se plasmando até que seja físico. Então é o único plano que atinge todas as dimensões, ou seja, da origem até o meio mais denso. Aqui o meio mais sublime, nesta região, e aqui o meio mais denso. Em seguida nós temos a segunda manifestação desse Pai. Nós chamamos de Cristo, ou Filho, ou plano crístico. Esse plano, da mesma forma, ele penetra todas as dimensões, só que com um diferencial. Na escala evolutiva de toda e qualquer dimensão, ele é o único que me conduz ao Pai. Eu não tenho não tenho concepção, não tenho forma de saber o que é este Deus, como funciona. Nós temos aqui no plano mental uma condição de saber que ele é uma figura simples e hieroglífica, e mais nada. Nós não temos outra concepção de saber. Descendo, nós temos o quinto do quinto sétimo, ou seja, dos espíritos santificados. Então, quando nós falamos assim, para que santificado seja meu espírito algum dia, nossa mãe nunca falou o meu perispírito, meu corpo espiritual, falou espírito, para que santificado seja meu espírito algum dia. Ou seja, algum dia eu vou estar livre da matéria, eu vou estar livre de um corpo etérico, vou estar livre de um corpo astral, vou estar livre de um corpo mental e vou ser luz. Esta luz nós chamamos Espírito Santo. Então nós quase não usamos o termo Espírito Santo. Nós temos um local específico
ou dois locais específicos, um deles é na estrela candente, onde nós utilizamos esse termo, porque ali nós contamos com a força do quinto plano. Salve Deus. Então esse plano, essas dimensões, são três, nós chamamos de dimensões luminosas, ou seja, sem manifestação. Vocês vão lembrar que quando, quem assistiu o filme Nosso Lar, quando a mãe do André Luiz chegou, era luz. Aí ela, ou seja, ela partiu daqui, não é? Partiu desse ponto, ganhou uma identificação, ou seja, a mãe do André Luiz. Poderia ser qualquer outra identificação. E ela começa a plasmar entre essa região e esta um corpo chamado corpo astral, que nós também chamamos de perispírito. E ela se plasma para quê? Para se mostrar para André Luiz, que estava no astral. E ela poderia se plasmar com mais intensidade e se mostrar no etérico, e raras vezes pode se plasmar com tanta intensidade que pode se tornar visível no físico. Então, estes planos são origens luminosas, origem luminosa divina, origem luminosa crística, origem luminosa do Espírito Santo. Então nós temos as origens luminosas. Então nós temos aqui dentro da doutrina um ser que nos representa dentro da origem luminosa, chamado Simiromba. Esse Simiromba, nós temos as duas condições Simiromba. Temos esse Simiromba não manifesto e temos o Simiromba manifesto. Esse Simiromba não manifesto, ele parte como se fosse um manancial de forças, de onde parte todos os seus raios, que nós chamamos de ministros, cavaleiros, guias missionárias, seja lá o que for, princesas, tudo parte daqui. E temos Simiromba manifesto, no mundo encantado dos Himalaias. Então, quando nós falamos ao Simiromba dos mundos, ao Simiromba do mundo encantado dos Himalaias, faz a minha preparação, ilumina meu espírito para que eu possa partir sem receios no avanço final de uma nova era. Ó Simiromba dos mundos encantados, está aqui, não tem identificação regional, dos mundos encantados. Em breve estarei sobre o leito e Jesus, sol da vida, transmitirá por mim os mantras poderosos para a libertação dos vales negros da compreensão. Ó Senhor, partirei contigo, nada temerei. Aqui nós temos o ser luz. Nossa mãe falava que é como se fosse um foco verde, né, a cor dos olhos do Simiromba, e ele sempre, antes de manifestar, como seta branca, que já é manifesto, ele já estaria aqui, né? Ele se plasma através dos olhos, como toda e qualquer entidade. Ela começa a formar, quando é um ser luminoso, ela começa a formar através dos olhos. Então, para o Simiromba se plasmar, se identificar, ele precisa ganhar um nome para nós da doutrina do amanhecer. Ele ganha esse nome num plano, numa dimensão chamada dimensão mental, ou seja, aqui ele passa a existir para nós que estamos nestas dimensões iluminadas ou manifestas. Então aqui ele ganha o nome de Simiromba, aliás, ele ganha o nome de seta branca. Se lá na igreja católica seria o mesmo Assis que está aqui, ó, o mesmo Simiromba, ele vai plasmar e vai se identificar aqui para os católicos como Assis, ou como João Evangelista, e assim sucessivamente. Mas ele precisa ganhar uma forma, ou seja, ele precisa estar manifesto. Então aqui nós temos os três planos manifestos nesta região. Nós vamos ver que existe uma grande diferença, uma imensa diferença. Nós temos um divisor
entre os planos, nós temos aqui planos físicos ou dimensão física, planos etéricos ou dimensão etérica, planos astral ou dimensão astral, planos mentais ou dimensão mental. Então nossa mãe, ela sempre fala assim, nos planos etéricos, no astral superior, qualquer que seja ele, na parte de cima aqui, astral superior, e aqui astral inferior, etérico inferior, físico inferior. Nós temos um divisor aqui, um plano divisor chamado quarto plano, ou plano da alma, ou consciência psíquica, é aquilo que nós estudamos. Se vocês forem lembrar, nós apresentamos esse quadrinho aqui, ó, primeiro do quarto sétimo, segundo do quarto sétimo, terceiro do quarto sétimo e quarto do quarto sétimo. O que vem a ser isso? O que define isso? Define que há uma divisão muito clara entre os planos, mesmo entre os planos. Eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, tenho o plano divisor que nós chamamos de plano da alma ou do quarto sétimo, e temos os planos superiores, quinto, sexto e sétimo. Então a nossa alma, ela consegue vaguear, ela consegue se plasmar, ela consegue viajar de uma dimensão a outra. Ou seja, quando nós falamos que a nossa alma é uma ponte, porque ela forma uma ponte entre a dimensão física, onde eu tenho um cérebro físico, consciência física, e ela forma a ponte e alcança a consciência espiritual, que nós chamamos também, na divisão aqui, como perispírito. Ou seja, é tudo aquilo que é a consciência do espírito de todas as suas encarnações. E aqui é a consciência do físico durante uma encarnação. Então essa alma, ela vai de um ponto a outro em questão de segundos, porque é tudo ao mesmo tempo, é tudo aqui, tudo agora. Eu estou resumindo muito, nós podemos até nos alongar um pouco mais, mas estou resumindo muito. Então esta alma, ela subdivide os planos superiores e os planos inferiores, sendo que o sofredor tem alma, o espírito luminoso não tem alma. Ele pode adquirir uma consciência espiritual e chegar aqui e se apresentar dentro dessa consciência espiritual. Então nós temos aqui um espírito luminoso, ele vai descer aqui, ou seja, uma origem Enoque, ele vai descer aqui. Essa origem Enoque é como se fosse um aglomerado de espíritos. A nossa mãe explicava assim, como se fosse água. Em cada água, o seu Mário explicava, né? Em cada água, várias gotículas de água. Uma dessas gotículas, ela pode desprender desse manancial de água e adquirir uma forma, ou seja, manifestar-se através do plano mental. Então eu pego um Enoque aqui, uma origem Enoque, eu posso ganhar aqui o nome João de Enoque, e ele vai se plasmar com um corpo astral e vai atender a doutrina. Quantos João Enoque eu posso ter? Milhões, quantos houver necessidade. Não é um João Enoque, não é um Pai João de Enoque. Eu tenho aqui, ele sai da dimensão não manifesta, origem criadora. Eu posso ter uma centelha que vai se tornar um João de Enoque, que vai atender um templo
outra que vai atender outro templo, outra que vai atender outro templo. Não interessa o templo, ele nunca vai ficar desassistido. Da mesma forma, eu tenho o Simiromba aqui. Eu posso ter várias manifestações de seta branca, independente, de acordo com as necessidades nossas, somente para nós. Porque para eles não tem mais sentido, não tem mais motivo de estar num plano manifesto. Então, quando nós temos aqui em Goiás, por exemplo, um seta branca, ele tem que estar manifesto de acordo com os nossos costumes, com os nossos, com o nosso idioma, com o nosso sotaque e tudo mais. E quando eu tenho esse Simiromba manifesto lá no Nordeste, ele vai se adaptar, vai se adequar aos costumes, ao idioma, a tudo que tem lá no Nordeste. Ou seja, a fonte é sempre Simiromba. A manifestação, ela depende da nossa necessidade. Eu tenho aqui o Simiromba e eu tenho condições, eu tenho fluidos, eu tenho bônus para plasmar o meu ministro. Ele é luminoso, ele é Simiromba. Ele desce como raio de Simiromba, se manifesta, ganha o seu nome. Para quê? Para que eu possa identificá-lo, ou seja, dentro da minha condição. Então, cada entidade que se plasma, que ela sai do mundo não manifesto para um mundo manifesto, ela passa por uma dimensão de transição, ganha uma consciência psíquica, que geralmente é uma consciência psíquica de uma de suas encarnações. E ela vai se plasmar, se manifestar e vai nos atender. Então, quando nós vamos ver lá o hino do rei, nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Que do além é rei, vem trazer seus pretos velhos trabalhadores, e da mesma forma quando ele parte, ele vai levar seus pretos velhos trabalhadores. Então nós falamos assim, Hindu rei. Quem seria Hindu rei? Nós temos aqui o Enoque, ele teve 2 encarnações como escravo. A primeira encarnação foi africana, e a segunda encarnação foi hindu, ou seja, foi indiano. Então nós temos aqui, ele traz os seus pretos velhos trabalhadores e depois ele leva os seus pretos velhos trabalhadores. Da mesma condição, ele é um representante de Olorum. Ele é o representante de Olorum. Não estou dizendo que ele é o Deus Olorum, como muitos adjuntos assim o dizem. Estou falando que ele é um representante, que eu nunca vi escrito. Salve Deus. Então nós temos aqui as dimensões. Nós trabalhamos em 3 dimensões ao mesmo tempo. 3 dimensões. Nós atuamos no primeiro, no segundo e no terceiro plano. Então, geralmente, quando eu estou na doutrina, eu parto de um desses planos e me fixo no terceiro plano. Eu posso partir do primeiro plano, posso partir do segundo, mas com o tempo eu alcanço o terceiro plano. Então, quando eu alcanço o terceiro plano, eu já tenho uma certa evolução. Eu não alcancei ainda o domínio sobre a minha alma, o silêncio das vozes que está em mim, as minhas incertezas, os meus medos, que são prazeres, emoções e sentimentos, a alma, nessa faixa verde. Quando eu domino, eu alcanço o 5º. Ou seja, o que me impede de ser um espírito santificado, mesmo manifesto? Nada impede. É um direito na divina luz.
Salve Deus. Vou repetir. Nós tivemos um problema de internet. A internet caiu aqui. E agora nós temos ela meio emergencial. Ela pode cair de novo. Está muito baixo o sinal aqui. Bom, nós estávamos falando sobre dimensões não manifestas e manifestas. Falamos que o Assis, para se manifestar como Francisco na Igreja Católica, ele tem que passar por uma dimensão de transição, ganhar uma consciência, e essa consciência vai se chamar Assis. Aqui ela vai chamar Assis. Então eu posso, é aqui que ela vai chamar Assis. Eu posso ter o Assis aqui e ter milhares ou milhões de São Francisco de cá. Então eu tenho a origem criadora, o plano de transição, e eu tenho a origem manifesta. A primeira origem manifesta nós chamamos de astral, quer dizer, de luz. Ou seja, é uma luz já envolta por um corpo. Nós chamamos corpo astral. Então eu tenho somente uma origem. A maior origem que existe, nós conhecemos como Virgem Santíssima. Então aqui nós temos no quinto do quinto sétimo várias origens. E dentre elas, uma dessas origens, nós temos a origem da Virgem Santíssima. O que vem a ser isso? Uma dessas centelhas desse grande manancial, que é o maior de todos, ela se solta, ela se desprende, se manifesta nesse plano de transição e ganha um nome. Aí vem Nossa Senhora de Fátima. Eu posso ter quantas Nossa Senhora de Fátimas eu quiser. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da mesma forma, e assim todas as Virgens Santíssimas. Então o maior manancial de resgate que nós temos no planeta é da Virgem Santíssima. Por isso que nossa doutrina nós invocamos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, e da Virgem Santíssima. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima. Ou seja, ela resgata mais que Simiromba, ela resgata mais do que Assis, ela resgata mais do que os beneditinos, ela resgata mais do que qualquer outra ordem que exista, resgata mais do que o Buda. Ou seja, ela está em primeiro lugar em termos de resgate. Ela é a que intercede por nós junto ao Cristo. Da mesma forma, o Simiromba de Deus intercede por nós junto ao Cristo. Nós não estamos falando de Jesus Cristo que estaria aqui, ó. Jesus é a manifestação. Cristo é um poder imenso. Ou seja, eu tenho aqui vários mananciais que estão direcionando, que estão resgatando para Cristo. E Cristo está resgatando para Deus Pai Todo-Poderoso. Então, na minha evolução, eu tenho que partir de um ponto. Eu tenho que superar a luxúria que está aqui e todos os egos para que eu possa me santificar. Alcançando a condição de santificado, eu vou trabalhar para alcançar a condição de crística e depois de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nossa mãe, ela descreve muito bem essa condição una com Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós temos seres na Terra que já têm esse direito na divina luz. Então, quando nós falamos assim, é o direito na divina luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, aquele ser ganhou aquele direito. Por quê? Porque ele vai ser somente quando ele perder todos os seus corpos. Façamos de conta, o Divino Dalai, que está aqui, ó, com o primeiro sétimo, para que ele alcance
a condição de estar um com Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem que perder todas as suas formas, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental. Não estou falando do Dalai Lama, estou falando do divino Dalai. Ou seja, é um ser que ele vai perdendo as suas formas e ele tem já o seu direito na divina luz. Então ele é um divino, como Deus é divino, ele já é um divino. Aqui nós temos Jesus, vamos dizer assim, que ele se fez carne, ele se plasmou no mundo físico como carne, ele padeceu, né? E ele ascendeu até os céus. Ou seja, esta dimensão, este plano é o plano crístico. Um ser encarnado pode alcançar um plano crístico? Pode alcançar um plano crístico. Nós temos vários seres aí que podem alcançar um plano crístico. É o plano crístico, não estou falando que ele é Cristo. Ele alcança o direito na condição crística e ao desencarnar ele pode estar em Cristo. Da mesma forma que é o que nós almejamos dentro da doutrina, é alcançar a condição Espírito Santo, que seria este ponto aqui. Então nós temos aí vários Espíritos Santos, nós temos aí vários seres que se plasmam, que vêm nos auxiliar, e temos a Virgem Santíssima que vem nos auxiliar. Não interessa a roupagem que ela assuma dentro da doutrina, não interessa se ela assume uma roupagem de uma das princesas, de Mãe Ara, de Mãe Iemanjá, não interessa a roupagem que ela vem assumir. O importante é que nós possamos saber que nós estamos assistidos por vários mananciais. Mas por que existe o Simiromba? Por que existe esta condição Simiromba? Essa condição começa quando Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo, aliás, decide encarnar. Passar pelas dores, passar pelas dimensões, deixar sua palavra, deixar seu ensinamento, deixar seus valores. E um ser passa a acompanhá-lo. Então, todas as manifestações, nós temos esse ser, lado a lado com Cristo. Nós temos ali o João Evangelista, temos o Francisco de Assis e temos o Seta Branca. Como nós temos milhares de outros que têm essa condição. Então, quando o Pai Seta Branca ele fala assim, estou aos pés de Jesus, ou seja, ele está um plano abaixo do plano crístico. Salve Deus! Então fica um pouquinho mais tranquilo para entender. Então nós partimos aqui, vamos partir da consciência física. A consciência física, eu tenho duas leis. Primeira lei é sobrevivência. Segunda lei, perpetuação da espécie. O que nós estamos vivendo na pandemia é mais a primeira lei, que é a da sobrevivência. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. E para que a minha família não deixe de existir, eu vou procriar. Eu tenho que procriar. Ou ela vai deixar de existir. Ela vai se extinguir no físico. Então essas duas leis são leis físicas, leis regidas pelo nosso cérebro. Nós temos aqui algumas emoções, alguns sentimentos que é do animal. Eu não posso confundir, é o medo. O único sentimento que eu não posso confundir é o medo. Porque o animal tem o medo instintivo. E o ser encarnado, o eu superior, o eu Nicéias, ele tem o medo psíquico
e o medo instintivo. O medo instintivo, eu preciso dele. É para minha sobrevivência. Eu posso ter medo de uma doença, eu posso ter medo de atravessar a rua, eu posso ter um monte de medo que vai fazer com que eu preserve o meu corpo físico. Mas eu não tenho que ter medo do desconhecido, do que vai além do meu físico. Eu não tenho que ter medo dos seres etéricos, dos seres astrais e nem dos seres mentais inferiores. Ou eu não vou conseguir dominá-los, ou eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Mas o que são estes planos? Como eles funcionam? Vamos pegar o primeiro do primeiro sétimo. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Primeiro do primeiro sétimo. É vermelho. Eu coloquei ele vermelho aqui para ficar mais fácil. Então, os espíritos, eles vivem em grupos de espíritos. Nós, na doutrina do amanhecer, nós formamos um grupo espiritualista cristã, Vale do Amanhecer. Nós formamos um grupo. Os católicos formam outro grupo, os evangélicos outro grupo, e assim sucessivamente. Como nós estamos citando um grupo, eu posso citar um grupo aqui negativo, com tendências negativas, ou seja, um desses grupos pode ser de traficantes de pessoas, traficantes de drogas, de seres que fazem sacrifício de outros, de doutrinas negativas, ou seja, são grupos. Então, dentro de um plano desse aqui, de um quadradinho desse aqui, eu tenho milhares ou milhões de grupos diferentes. E estes grupos, eu tenho uma linha ascendente, ela vai subindo. Façamos de conta que esse primeiro grupo aqui é a doutrina do amanhecer, com seus milhares de médiuns. Então ele estaria bem nesse cantinho aqui, ó, tecnicamente. Então quando ele sobe, ele vem para cá. Quando ele sobe mais uma vez, ele vem para cá. Ou um indivíduo sobe de um plano para outro. O que é subir? É a sua condição vibratória, é o seu padrão vibratório. Se os meus padrões vibratórios são inferiores, eu estou neste grupo do primeiro sétimo. Então eu tenho sintonia com os espíritos que são sofredores, estão no primeiro do segundo sétimo, que é o etérico. E com os espíritos sofredores também, que é o primeiro do terceiro sétimo. Porque todas as dimensões, elas são paralelas, são umas sobrepostas às outras. E todos os planos também são paralelos, um sobreposto ao outro. É como se fosse, deixa eu pôr a câmera de novo. Como se fosse um mundinho só, vivendo aqui todo esse grupo. Então, neste mundinho eu tenho, neste quadradinho eu tenho esse sobre esse, sobre esse, sobre esse, sobre esse, da mesma forma sobre esse. No fim eu tenho um quadradinho só, ou seja, dividido apenas pela minha condição vibratória. Dividido pela minha condição vibratória. Então, se eu estou aqui, eu entro na doutrina, eu sou um dependente químico. Eu tinha uma vida lá fora que eu trabalhava com tráfico de pessoas, que eu matava, que eu estrupava, que eu fazia um monte de coisas. Ou seja, eu estou no primeiro do primeiro sétimo. Eu alcancei a doutrina, eu cheguei na doutrina. Como eu estava dentro dessa condição vibratória, todas as entidades fora da matéria também estão na minha sintonia. Então eu tenho sintonia com seres etéricos perversos e com seres astrais perversos. À medida que eu vou
adquirindo o direito na divina luz, eu fiz uma consagração, eu fiz uma iniciação, eu adquiri um direito. Então eu adquiri o direito ao segundo do primeiro sétimo. Eu adquiri o direito. Não quer dizer que eu sou. Não existe essa questão. Ah, eu fui classificado, eu já sou. Não é. Você tem que conquistar. Tudo no mundo, tudo no planeta, tudo na doutrina é conquista. Não adianta. Eu tenho o direito no segundo do primeiro sétimo. Ou seja, eu tenho o direito já de estar neste domínio. Ou seja, eu já estou acima dos seres que me dominavam neste plano. Eu estou acima deles. Neste momento, eu posso olhar para baixo, vamos dizer assim, metaforicamente, e ver o quanto eu evoluí. O quanto eu evoluí dentro da doutrina. Os meus amigos são os mesmos? Os meus colegas são os mesmos? As minhas companhias são as mesmas? Da mesma forma, alcancei o segundo do primeiro sétimo. O que eu estou almejando, o que o Seta Branca deseja, que eu almeje, é o terceiro do primeiro sétimo. Se eu já estou no terceiro do primeiro sétimo, eu já consigo auxiliar alguém que está no segundo e alguém que está no primeiro. Se eu estou no segundo, se eu estou no primeiro, eu não consigo auxiliar ninguém aqui para cima. Eu não tenho referências. Eu não sei o que é luz, eu não sei o que é bondade, o que é amor, o que é carinho, o que é afeto, o que é conduta espiritual. Como eu vou ensinar a alguém que já está lá no terceiro do primeiro sétimo? E é uma condição vibratória. Pode ser que alguém está entrando na doutrina e esteja no quarto do primeiro sétimo. Eu posso estar aqui no terceiro, no segundo, no primeiro. Então é a condição vibratória. Então eu chego aqui no terceiro do primeiro sétimo, eu tenho domínio sobre o primeiro e sobre o segundo. Como eu tenho domínio? Eu tenho boas vibrações, como diz nossa mãe. Eu tenho bons pensamentos. O meu coração, ele consegue amar o preto, o branco, o defeituoso que está aqui, né? Praticando essas doutrinas que cobram, essas doutrinas que dependem do dinheiro dos seus, das pessoas que a mantêm, ou seja, além do que mantém, dos políticos que está aqui também. Eu tenho políticos aqui fazendo sacrifícios, trabalhos de esquerda e tudo mais, com grandes entidades no plano físico, fazendo pactos aqui no plano físico. Mas dificilmente eu vou ter um político aqui, que não conheça todo o sistema, como funciona o sistema. Então ele não participa. Se esse é político do terceiro, do primeiro sétimo, ele não participa. Ele sabe que existe os outros políticos. Ele não tem força, ele não tem lei, ele não tem domínio para lutar com tanta frequência enquanto esses planos não deixarem de existir. Ou seja, eu estou na doutrina, domino o terceiro do primeiro sétimo. Aí eu tenho uma origem manifesta. O que é essa origem manifesta? Então, quando eu falo assim, venho do terceiro do meu terceiro sétimo, ou seja, eu tenho a consciência espiritual, ela não desencarnou, aliás, ela nunca morreu. Aqui tem todos os meus transcendentes, tem todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades e tudo mais. Mas esta aqui já me representa fisicamente. Então eu parto do terceiro do meu terceiro sétimo, ou seja, na dimensão astral. Eu tenho que partir da dimensão astral para fazer curas,
para fazer trabalhos espirituais. Então a minha alma que está no quarto, terceiro, sétimo, ela domina o terceiro do terceiro, sétimo. O meu preto velho, minha preta velha, minha princesa está no quinto, terceiro, sétimo. Através de minha alma, ela alcança o terceiro do terceiro, sétimo. Ou seja, se eu sou um médium de incorporação, o meu físico ele vai reagir de acordo com o que está sendo plasmado aqui, no terceiro, terceiro, sétimo. Então, quando ele parte para o físico, ele está incorporado. Quando ele parte para o físico, se for um doutrinador, ele está projetado. Então, eu tenho aqui o médio de incorporação, tomado pela sua entidade. A sua entidade é do quinto, do primeiro, sétimo. Então, nossa mãe fala assim, o Apará é o médio evoluído, é um médio pronto. Nós só vamos adequar ele à doutrina. Ele já alcança o quinto do primeiro, sétimo. Ele já tem esse domínio. Mas da mesma forma, a sua forma de manifestação, a incorporação, a sua alma, ela pode ser levada a ele descer os padrões ou elevar os padrões. Então, quando o preto velho deseja que haja uma incorporação de um sofredor, ele baixa o padrão desse médium. Então, ele alcança aqui segundo, primeiro, terceiro, de acordo com o sofredor. Sofredor que tem alma. Então, ele se manifesta no físico, no terceiro, no segundo, no primeiro. Então, o doutrinador que está de olhos abertos, preparado, ele está aqui em sintonia, mediunizado, ou seja, sua alma, ela está serena. Nossa mãe fala assim, deixa-te pendurada lá no preguinho, lá na porta, todos os seus problemas, as suas dificuldades, ou seja, os seus defeitos psíquicos, as suas preocupações, os seus desejos, os seus amores, as suas paixões, deixa lá. Ou seja, esse campo se torna vazio. Então eu posso me comunicar com a minha princesa, porque ela se plasma e me alcança no quinto do primeiro, sétimo. Eu estou no quinto, primeiro, sétimo. Ou seja, eu estou no plano, no quinto plano, que é da minha princesa. Da mesma forma, o médium de incorporação, com mais facilidade do que eu, só que o corpo físico dele se manifesta incorporando. Então ele alcança com muita facilidade o quinto, primeiro, sétimo. Está em sintonia com o seu preto velho, com o seu caboclo, com o ministro, com a princesa, em termos de incorporação. Então aqui neste momento, mestres, nós deixamos de falar assim, corpo físico, nós nos tornamos aparelhos. Veja bem, se eu falar corpo físico, eu sou o Nicéias. Quando eu falo aparelho, eu sou o ser missionário que está à disposição de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não tenho que identificar um médium pela condição mediúnica. Os doutrinadores, nossa mãe gostaria que fosse chamado de mestre Ajuarã, mestre Tarajo, mestre Afarã, mestre ministro, mestre Adejan, ou seja, Adejano, para que não houvesse uma manifestação da alma, porque é a alma que tem um nome. Se houver a manifestação da alma, esse médium vai ficar mais difícil para que ele possa se sintonizar. Estou falando do homem. Da mulher é mais fácil. A mente da mulher é mais ágil, muito mais fácil. Então, mestres, nós temos aqui, esse quadro de dimensões,
é onde nós classificamos físico, primeiro sétimo, etérico, segundo sétimo, astral, terceiro sétimo, mental, quarto sétimo, espiritual, quinto sétimo, filho, sexto sétimo e pai, sétimo sétimo. Então eu tenho aqui, o importante é que eu tenho aqui terceiro do terceiro sétimo e parto dele. Eu tenho os aparatos que quinto do terceiro sétimo, eles partem dele. Ou seja, eles estão numa condição vibratória melhor do que a nossa. Sempre melhor do que a nossa. Nós podemos também alcançar o quinto, primeiro, sétimo, mas sem a manifestação de incorporação, a projeção da princesa, de uma entidade. Nós temos que notar, mestre, que vai daqui para frente, o que vem daqui para frente, nós temos que notar o seguinte: a minha sintonia, o meu padrão vibratório. Isso aqui é um padrão, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. O meu padrão vibratório é a minha sentença. Não tem como eu fugir dele. Ou eu vou evoluir no físico, ou eu não vou evoluir. Eu tenho tudo para evoluir dentro da doutrina. Tem exemplo das entidades que já são luminosas, que estão aqui, ó. Tem exemplo das entidades que estão iluminadas, que já estão aqui no astral superior, no etérico superior. E eu tenho aqui mestres veteranos que já alcançaram condições, são serenos, são pacíficos, são amor, são crísticos. Ou seja, eu tenho tudo para evoluir aqui, porque se eu partir desencarnando do segundo, primeiro, sétimo, eu vou estar no segundo do segundo, sétimo. Eu vou estar no etérico inferior. Não vou estar em contato com criaturas perversas, que está aqui no primeiro, segundo, sétimo, mas com criaturas mesquinhas, mentirosas, criaturas que dependem muito do plano físico, em termos de roubo, em termos de traição, em termos de um monte de fatores. Se eu estou no terceiro do primeiro sétimo, eu desencarno, eu já tenho a condição de ser um enfermeiro neste plano, de ser um cavaleiro especial neste plano. Ou seja, nós temos tudo dentro da doutrina para isso. Precisa de quê? Trabalho. Trabalho incessante aliviará as nossas dores. Falando de dor física, não. Nossas dores físicas, nossas dores etéricas, nossas dores astrais. Aqui eu não posso partir como um sofredor que vai estar invadindo um mundo. Em todos estes planos que nós temos os grupos de espíritos, eu tenho um grupo de espírito aqui de atendimento. Eu tenho um grupo de atendimento aqui. Tem um grupo de atendimento aqui e tem um grupo de atendimento aqui. Para que eu possa passar de uma dimensão para outra, veja bem, eu tenho que passar por uma casa transitória. Então eu tenho uma casa transitória do físico quando eu desencarno para o etérico. Eu tenho outra do etérico para o astral. Eu tenho outra do astral para o mental. Isso nossa mãe deixou desenhado. Cada uma mais sublime e mais transparente que a outra. Então, quando eu coloco meu corpo para dormir e parto, eu vou passar por esta casa transitória. Nós chamamos também de rodoviária, porque dela, se eu estou aqui, eu posso partir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Ou seja, a rodoviária vai me possibilitar várias saídas. Se vocês forem ver os quadros de Nossa Mãe, lá nós temos jaguares que vão em busca da sua princesa, nós temos seres que estão aqui que vão em busca das cavernas e assim sucessivamente. Se eu estou em missão junto com um cavaleiro que está no terceiro, sétimo,
ele pode me conduzir em planos inferiores. Eu não posso. Eu não tenho condição de chegar sozinho no plano inferior. Por quê? Porque eu já alcancei, já conquistei meu direito. Então eu preciso de uma entidade que conheça muito bem todo o funcionamento disso aqui. E ele pode me levar e eu posso doutrinar aqui no primeiro do segundo sétimo. Eu posso doutrinar no segundo do segundo sétimo, no terceiro do segundo sétimo. Ou seja, teoricamente, eu tenho aqui um templo, neste caso aqui, Tarágio, e eu tenho o templo Tarágio no plano etérico neste ponto, e eu tenho Tarágio neste ponto. Da mesma forma, nestes outros quadradinhos, que seria este grupo aqui. Estou supondo. Então, mestres, eu posso estar em missão e ir lá no primeiro do segundo sétimo e concluir a minha doutrina que eu comecei na mesa evangélica. Quem eu vou encontrar ali? Exus, vou encontrar ali seres deformados, seres que já perderam a sua condição física, ou seja, não tem aparência mais de um ser humano, e passou geralmente por uma mesa evangélica, por um trono. Então eu tenho que descer até este mundo, até esta região, e doutriná-lo, porque ele não vai alcançar essas regiões superiores. Ele não vai alcançar. O que eu faço no físico? Eu faço uma elevação. É sempre uma elevação. Então, quando eu faço uma elevação, eu posso elevar esse espírito em uma das dimensões. Ele está se manifestando no físico, está atuando em um médio, está causando desconforto da família, das pessoas, da sociedade. Eu preciso que ele faça o quê? Incorpore. Porque ele faz parte de uma região chamada Canal Vermelho. É um canal. Ou seja, é uma região estreita do etérico. Então, quando ele chega, eu elevo ele para um pronto-socorro no etérico, na dimensão etérica. O que aconteceu? Ele perdeu muito fluido, então ele sublimou um pouquinho mais. A minha intenção aqui, como doutrinador, como apará que vai junto, é conduzir ele até o astral. No mesmo tempo, no astral. Evoluir esse espírito depende dele. Ele ganha o direito ao segundo, sétimo, mas ele tem as suas tendências, ele sempre volta. É sempre assim. Nós vamos ver de novo a história lá do nosso lar. O espírito que já está ali no segundo, sétimo, ele quer voltar. Ele volta lá para o umbral, ele volta para os mundos em luz. Ele sempre quer voltar. Por quê? Porque a sua condição vibratória não mudou. Então não sou eu que mudo a condição vibratória de um espírito. É a consciência espiritual que vai fazer com que ele mude. Então quanto mais próximo eu levar esse espírito dessa consciência aqui, mais ele vai se conscientizar do que ele é. Porque eu chego aqui e eu falo assim: salve Deus, meu irmão, és um espírito desencarnado. E transfiro ele para cá. Isso na madrugada, transfiro ele para cá. Não quero dizer que ele vai ficar aqui não. Mas se ele alcançar o segundo, é muito mais fácil ele alcançar o terceiro. Por quê? Porque ele vai analisar a sua jornada, a sua caminhada, a sua dor, o seu sofrimento, pelos caminhos que ele percorreu. Então esses seres é que nós vamos estudar de agora para frente. Então nós temos este auxílio espiritual, onde a matéria tem muita importância. Porque estes seres que estão nos planos manifestos inferiores,
ainda dependem muito da matéria. Todo e qualquer espírito que está no primeiro, no segundo, no terceiro, menos na transição. Primeiro, segundo, terceiro, para manifestar o manifesto, ele precisa de algo que nós chamamos de magneto. Ele precisa de magneto. Quando eu domino as minhas vontades, os meus desejos, as minhas emoções, eu não preciso de magneto mais. Então eu sou um ser energético. Então eu tenho aqui nos mundos superiores a condição energética. Mas se eu for entender pela física, tudo é energia. Só que aqui é energia sublime, aqui é energia muito densa. Sublime de Deus, densa dos mundos mais escuros. Então eu tenho que entender que existem 2 fatores em cada dimensão. E que a evolução depende só de mim. Não depende. Os pretos velhos estão aí todos os dias pelejando para o seu médio alcançar uma condição vibratória melhor. Aí ele está ali trabalhando, incorporado e tudo mais, ele chega em casa, ele vai alcançar o seu nível, porque a condição vibratória dele não lhe deu condições para que ele alcançasse um nível melhor. Então o que nós pautamos aqui, o que nós precisamos é ter a consciência psíquica, a nossa consciência psíquica, dominar a nossa alma, os seus valores, que são as 3 leis, prazeres, emoções e sentimentos, para que possamos ter a consciência espiritual desprovida destas 3 leis. Então aí eu vou conseguir, porque não adianta se eu não tiver os meios necessários para alcançar o 5º plano, eu nunca vou manifestar ou vou projetar uma entidade de luz. Eu posso estar sendo enganado por um ser que está aqui, no 2º, 3º, 7º. Ele projeta em mim que eu estou no 3º e eu penso que é um ser de luz. Mas por que eu penso que é um ser de luz? Porque as minhas emoções me dominam. Eu sou um médium vaidoso. Ah, meu preto velho, ah, minha preta velha, ah, viu o ego, sempre tem um meu no meio. Não existe uma individualidade entre a entidade e o ser físico. Salve Deus! Então nós vamos partir daqui, deixa eu ver que hora é aqui agora. Nós vamos partir daqui para entender o que vem a ser estes seres que habitam, principalmente o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo plano. Então, a partir desse momento, nós vamos analisar estes seres, os seus comportamentos, o que eles se tornam, até chegar um momento que ele se tornaria um elítrio. O que é? No mouse. Ah, tá pulando no mouse? Tem um mouse no projetor ali, e o gatinho está tentando alcançar ele ali, pulando no mouse. Faz parte. Salve Deus. Então vamos lá. Vampirismo e escravização. Eu vou ler a princípio, depois deixar o texto grande para alguém ler, né? Alguém ficou bom, né? Então vamos lá. O ser desencarnado, que é o irmão maior, que sou eu, desencarnei, né? Desprovido de matéria física, ou seja, não tem mais esse corpo físico. Se torna errante e ainda sente fome,
sente sede, sente falta de prazeres sexuais. Vou tirar a imagem daqui para ficar absurdo, né? Falta do sexo, de vícios, porque a todo instante seu mental inferior continua conectado a tudo isso. Lembra que nós falamos lá do mental inferior? Nós vamos falar só da parte inferior, primeiro, segundo, terceiro, mais primeiro e segundo. Só que por falta do magneto que o físico lhe proporcionava, ele não consegue plasmar nada no etérico. Significa, mestres, que voltando aqui, eu estou sem um corpo físico. Não interessa se eu estou no primeiro, no segundo, no terceiro. Estou sem um corpo físico, ou seja, eu estou no etérico. Então, no etérico, eu não tenho mais arroz, eu não tenho mais feijão, não tenho mais carne, eu não tenho mais alimento que produz uma energia tão densa que nós vamos chamar de magneto. Então eu vou partir para o mundo etérico com o meu magneto. Se quando nós desencarnamos, nós nos colocamos virados de cabeça para baixo, de ponta cabeça, ou seja, eu vou ver meus pés, diferentemente da projeção astral, projeção etérica, que eu vou apenas projetar, eu posso ver meu corpo. Mas se eu estiver desencarnado, eu vou ver ao contrário. Eu vejo meus pés e depois que eu ficar de pé, que eu vou notar que eu estou desencarnado ou não. Então eu não tenho a mínima condição de saber se eu estou desencarnado ou não, se não for por esse processo. Então eu estou aqui, como um espírito sofredor. Estou aqui como espírito sofredor, nesta região. Eu não tenho mais o alimento que vai produzir o magneto. Então, à medida que o tempo passa, eu vou gastando o que eu tenho. Então, eu vou perdendo as minhas formas. O que eu tenho depende dos meus chakras. Então, se esses chakras não funcionam, logo eu vou ter um corpo deformado. O primeiro chakra que não funciona é o básico, como nós vamos ver. Então, em pouco tempo eu já não tenho mais pernas, não tenho pés. Eu vou ser um ser mais alma, que é a alma da cintura para cima. Eu vou volitar, eu vou flutuar. Salve Deus. Então, vamos voltar lá. Vagarosamente, para ficar bem tranquilo, antes de entrar no vampirismo. Então, por falta do magneto que o físico lhe proporciona, ele não consegue plasmar nada no etérico. Ou seja, eu não consigo sustento para o meu corpo etérico. Continuando. Os espíritos com os quais ele passa a conviver, porque são grupos de espíritos, né? Não sei se vocês lembram, lá no etérico, só conseguem um tipo específico de magneto, os sugados do plano físico. É válido dizer que o templo está cheio de espíritos e que nós temos muitos espíritos de médiuns dentro do templo. De quando em vez, um médium nos relata que pôde ver um outro médium dentro do templo, mesmo que ele não esteja, mesmo que ele esteja desencarnado, em algum momento. Então, no início, ele ainda tenta plasmar locais que ele gostava de passar a maior parte do tempo, enquanto encarnado, passando assim a gastar um pouco de magneto que absorveu do físico. Nós vemos aí, a nossa mãe fala assim, da minha pracinha, ou seja, é um ambiente que ela plasmava, ou das minhas pracinhas, é um local onde eu me encontro tranquilo, me encontro em paz. Se eu me encontro em paz dentro de um templo, no etérico eu tenho o templo, eu tenho esse templo.
Então eu vou estar neste tempo. Só nessa questão, eu estando no templo, eu já estou longe de ser escravizado. Estou falando do jaguar. E o ser comum, que está no plano etérico, ele pode ser escravizado a qualquer momento. Salve Deus. Nota que suas mãos já estão em formas de garras e que seu corpo não é mais o mesmo. Percebe que muitos à sua volta também começam a se deformar. Observa que os de melhores condições sugam formas gelatinosas que pairam próximo a eles. Ao consumir estas formas, sua fome e sede são parcialmente saciadas, tornando assim um vício. Vou pôr a imagem aqui, mestres, não de lá. Passamos de conta que este corpo que vocês estão vendo é um corpo etérico. Tá bonito ainda, né? Tem até óculos. Eu consegui plasmar um óculos, né? Consegui plasmar uma camisa. Então, esse aqui é uma plasmagem minha. Porque o corpo eu não preciso plasmar. Eu já trouxe ele. Mas a minha mente ainda precisa de um óculos para enxergar. E precisa de uma roupa, porque eu falo assim, não, eu vou ficar nu. Que negócio é esse? Pelado? Ou seja, eu tenho os meus conceitos e vou plasmar de acordo com os meus conceitos. Então, no meu conceito, eu tenho minha pracinha. No meu conceito, eu preciso ainda de um óculos, eu preciso ainda de um aparelho de surdez, eu preciso de uma ponte, de uma dentadura, eu preciso de uma vestimenta. Então, eu plasmo alguma coisa com muita dificuldade. E quando eu vou plasmar alguma coisa, eu tenho que perder da minha matéria etérica. Porque a doação vem dela. Então, como nós estamos em grupos, nós não formamos falanges. Nós estamos em grupos. As falanges, elas têm origem lá no plano astral. Então, nós vivemos em grupos. E esses grupos, eles formam filas enormes, filas de perder de vistas. E geralmente eles se aglomeram, mas se aglomeram em grupos. Quando eles se aglomeram, eles vão se aglomerar de acordo com seus grupos no físico. Se eu tenho ali uma rodinha de pessoas utilizando o crack, no etérico eu tenho bolsões energéticos, magnéticos, né? Esses bolsões magnéticos. Então, pelos seres mais antigos, eu começo a aprender que eu posso sugar, eu posso aspirar esse magneto e ele vai me preencher. Só que ele me preenche de um magneto vicioso. Da mesma forma, se eu faço parte de um meio de pessoas que frequentam prostíbulos e tudo mais, eu vou ser atraído até lá pelas minhas condições vibratórias. E lá vai ter esses bolsões também que eu vou sugar. Ou seja, eu vou permanecer nos vícios. E eu vou sugar, e este sugar vai promover a minha transformação. Ou seja, eu não vou ter mais esta aparência que eu tenho, que eu trouxe lá do físico. Eu começo a mudar. Eu começo a ter outras formas, de acordo com aquilo que eu estou sugando, com aquilo que eu estou utilizando. Salve Deus. Então a minha fome e a minha sede são parcialmente saciadas, tornando assim um vício. Então o que acontece aqui, mestres? Eu parti do físico dentro da lei da sobrevivência. Eu chego no etérico e eu acredito que tem a mesma lei da sobrevivência, só que ela não existe mais, lei da sobrevivência. Então eu começo a buscar, em vez de querer evoluir, eu começo a buscar permanecer naquele lugar que eu estava. A partir do momento que eu tenho conhecimento que eu posso evoluir,
eu não fico mais nesses meios. Eu vou partir para o mundo astral, é um exemplo. Então vamos lá. Cada uma destas formas o conecta com algo que parece um transe. Imagens, formas, silhuetas, luzes, lampejos, confusão em seu mental. Impregnação do magneto do animal que a originou. Então, se eu tenho um vício, eu, físico, tenho um vício, lá na minha mente psíquica, que é a minha alma, eu tenho essas formas, essas imagens. Então eu começo a projetar essas imagens. E essas imagens vão impregnar o meu magneto. Então quando esse ser que está desencarnado, ele suga o meu magneto, ele vai colher também estas imagens, essas formas, isso que a minha mente conseguiu transferir para o magneto. Cada forma lhe dá sensações diferentes, sendo que algumas proporcionam grande poder e disposição. As alucinações e transes têm efeito prolongado. Com isso, se embebeda, se droga, se vicia. As formas translúcidas lhe dá sensações, associada às suas cores, escura e barrentas, quase indecifráveis temos. É importante, mestre, saber sim, junto a alguém que está alcoolizado, nós temos uma série de espíritos alcoolizados. Junto a alguém que é dependente químico, que se droga, nós temos uma série de espíritos que dependem dele. Isso acontece com qualquer vício. Então, tudo aquilo que o vicia, ele consegue juntar em sua volta um mundo silencioso. Um mundo que ele não faz noção que existe. E é um mundo tão presente que eles chegam a proteger no físico. É muito difícil perder-se o domínio do físico. Geralmente, quando se está embriagado, os seres tomam conta e vai beber mais, e vai beber mais, e vai beber mais. Se estiver incorporado, ele suga tanto que ao desincorporar não existe mais a sensação de bêbado. A pessoa não está bêbada mais. Da mesma forma a droga. Ou seja, estas drogas que as pessoas falam assim de efeito rápido, é sinal que o espírito utilizou o magneto e ele necessita muito de mais magneto, então ele vicia com mais facilidade. Então nós temos aí os seres viciantes. E estes seres viciantes espirituais nos controlam nos nossos vícios. Não interessa se esse vício ele é de comida, um tipo específico de comida. Eu não como isso, eu só como isso. Isso não pode, isso é aquilo, isso me faz mal e tudo mais. E você não luta, você não se dispõe a dominar isso. Então você está dominado por alguma criatura. Porque esta matéria, ela tem que me obedecer. E se na minha consciência psíquica, eu tenho aquele alimento como um alimento útil para mim e vou utilizá-lo, então eu consigo sobrepor sobre ele. Da mesma forma, eu tenho os refrigerantes que são viciantes. Eu tenho um monte de chocolate, doces, tudo que me dá prazeres. Prazer para quê? Para a minha alma. Vai fazer com que eu produza o quê? Muito magneto. Então, quanto mais magneto eu tiver, mais eu vou sentir necessidade. Estou falando que esses seres são perversos? Não.
eles são sobreviventes. Eles tentam sobreviver a todo custo. Eles tentam manter o seu corpo a todo custo, sem saber que estão desencarnados, sem perceber. E às vezes pensando que é apenas um sonho ruim, é apenas um pesadelo. Logo vai passar, mas nunca passa. Quando ele chega na mesa evangélica, ele escuta o doutrinador, ou nos tronos, e o doutrinador fala que ele já é um espírito desencarnado, ele coloca uma interrogação dentro da alma daquele sofredor. Desencarnado quer dizer sem carne. Então eu morri. E às vezes, quando você fala que ele está desencarnado, os médiuns aparados podem comprovar isso. Ele chora, ele entra em desespero. Por quê? Porque ali naquele momento ele teve a consciência de que ele está desencarnado. Então, a partir daquele momento, nós podemos transportá-lo, elevá-lo dentro do mesmo plano a um pronto-socorro. Nós podemos levar ele no pronto-socorro e mais tarde, sem o nosso corpo físico, apenas com a nossa alma, nós plasmamos um corpo etérico e vamos interagir. O que esse corpo etérico leva? Magneto. Que magneto? Curador. Psíquico e etérico. Se um espírito está sem braço, sem perna, se ele foi acidentado, nós podemos curar. Da mesma forma, se ele é demente, nós podemos trazer para ele flúvios luminosos para que ele possa se curar. Salve Deus! Então, acabou quem querendo ler, parece que hoje não vai dar tempo de ler, né? Vamos lá. Magneto avermelhado proporciona poder, ação e por aí vai. É algo assim mais de impulso. Magneto alaranjado proporciona prazer sexual. Magneto amarelado proporciona força, cura, sacia. Tá errado sacia ali, né? A fome. Magneto esverdeado dá coragem e prepotência. Magneto azulado alivia a sensação de sede, dá disposição. Perceba que a coloração corresponde ao chakra excretor, que no encarnado ainda libera esse tipo de magneto. Então nós temos aqui, esses chakras excretores. Nós temos os frontais. Deixa eu colocar a imagem aqui bonita. Nós temos os frontais que saem daqui, no encontro das sobrancelhas aqui, Nós temos os frontais. Nós temos o laríngeo posterior, que está aqui. Nós temos o cardíaco posterior, que está aqui. Nós temos do plexo solar, que está aqui. E eu esqueci da figura de cá. E nós temos o sacro, que estaria aqui. Eu não desenhei aqui. Aqui ele é só magneto. Então o chakra básico ele é só magnético. Tá? Então o que acontece aqui, mestres? Nós temos os plexos, porque eu não tenho condições de emanar magneto se eu não tiver plexo. Eu desenhei só um plexo aqui, mas eu tenho outros plexos aqui, Então eu falo plexo humeral, ou seja, que tem os chakras humerais, aonde nós damos os passes. Parecem duas asas, sai uma de cada omoplata, geralmente. Raramente nós temos só um chakra aí. Nós temos o plexo solar, que está aqui, são 3 plexos. E nós temos o plexo solar excretor aqui atrás. Aqui eu colho o magneto energético, vou me nutrindo. Aqui fica
os meus órgãos internos, porque os plexos são feixes nervosos. E aqui eu tenho o excretor. Tudo que eu alimento eu tenho que excretar. Então eu alimento o arroz, o feijão, e lá embaixo eu vou excretar os restos deste alimento. Da mesma forma, eu alimento o meu chakra cardíaco, eu tenho o excretor humeral, o excretor do chakra cardíaco. Eu me alimento do chakra laríngeo, eu tenho o excretor laríngeo. O espírito, ele se alimenta sempre dos excrementos, porque são de baixas vibrações, ou seja, eles são mais etéricos. A gatinha está indo lá de novo, né? Eles são mais etéricos. Então, esse chakra aqui, mestres e ninfas, ele é o chakra que mais manifesta algo no etérico, através das nossas fezes, das nossas urinas, ou seja, dos nossos excrementos. Ele vai impregnando, ele vai apodrecendo, e desta podridão eu tenho uma plasmagem. Essa plasmagem pode ser constituída de solo, de telha, de qualquer coisa que eu queira construir no mundo etérico. Nós vamos falar sobre mundos bem depois da escravização. Primeiro nós vamos falar sobre os habitantes, depois nós vamos falar dos locais. Então nós somos o ser completo. Tudo depende de nós. Para isso nós estamos aqui encarnados. Porque era um mundo de desencarnados e que não tinham solução. Então, quando nós temos aqui os planos, o astral é uma criação do mental e o etérico é uma criação do físico. Vou repetir porque o mouse não estava lá. O astral é uma criação do mental e o etérico é uma criação do físico. Então, tudo que é mofo, tudo que é excremento, tudo que é substância em decomposição, ela plasma no etérico, ela passa a existir no etérico. Da mesma forma, nos planos luminosos, eu tenho aqui a luz, eu tenho a luz aqui que vai construir um mundo astral. É por causa da câmera. Passa pela frente aqui. Então, mestres, eu tenho aqui a construção do astral, eu tenho a construção do etérico. Se eu tenho aqui uma telinha de aranha, mestres, ela no etérico, ela forma algo muito pesado. Se eu tenho um mofo, ele forma algo muito pesado. Se eu tenho qualquer substância aqui em decomposição, eu tenho ela no etérico formando alguma coisa. Então é sempre assim. Salve Deus. Vou voltar aqui. Então nós estamos aqui. Nós usamos esta máquina em nosso benefício. Nós somos o ser que está nesta região. Nós não estamos nesta região. O meu espírito está bem aqui no encontro desse chakra. Então, tudo que eu faço no físico é para a sustentação desse espírito no físico. Então, nós temos aqui a alimentação que vai servir para este animal, vamos dizer assim, que é o corpo físico, e ele vai gerar magneto, e esse magneto ele vai produzir algo no mundo etérico. Então nós temos aí os litorais, por exemplo, onde tudo desemboca. Nós temos ali, imagine assim, o esgoto de uma cidade.
ele cai aonde? Em um rio. Esse rio cai aonde? No mar. Então nós temos ali nos litorais o etérico mais denso, mais plasmado, e ele sempre é queimado. Nós temos nos litorais as maiores cavernas, onde existem os seres mais velhos, onde geralmente estão os milenares, os seres que vivem há milênios e que se abastecem há milênios. São mundos etéricos, diferentemente dos mundos astrais que formam a cidade, acima de cada cidade que nós temos no físico. Então, salve Deus. Quando tudo isso não o sustenta mais, deixa eu tirar a imagem, quando se torna pouco, as entidades experientes que apareceu ali, experientes que eu espreita, já sabe o tipo de magneto que eu vicia, se aproximam e lhe oferta mais e mais. Esses mananciais, eles guardam esses magnetos para que possa viciar esses espíritos. Porque um espírito que parte hoje, desencarna hoje, ele tem mais conhecimento do que um espírito que desencarnou um mês atrás, ou um ano atrás, uma encarnação atrás. Então, esse processo de escravização, ele nunca vai parar. Quando se perde o controle sobre o seu livre pensar, quando o seu mental já está todo direcionado, vem a escravização. Algumas entidades experientes estão assim catalogadas na doutrina do amanhecer. Então nós encerramos aqui, mestres, porque nós vamos entrar aqui, ó. Deu tilt ali? Apresentando uma coisa na tela ali. Só passando de novo, viu? Nós vamos começar a entrar em... não vai ser isso aqui não. Nós vamos começar a entrar, né, nas falanges que nós conhecemos na doutrina e nas falanges que não fazem parte da doutrina, mas que estão aí para a manutenção do planeta. Então nós precisamos saber com que nós trabalhamos, a origem desses espíritos, o que esses espíritos causam, ou seja, o que nós devemos esperar destes mundos. Então nós vamos estudando vagarosamente, vamos entendendo, nós vamos saber que aqui, ó, nós já temos a condição de saber que é um grupo de espíritos, tá aqui, um grupo de espíritos. Aqui nós temos outros grupos que partem em filas, temos outros grupos, mais grupos, ou seja, eles vão se agrupando de acordo com a necessidade. Temos ali a plasmagem das pracinhas, nós temos aqui uma pracinha, alguma plasmagem aqui, nós temos aqui uma pracinha, ó. Então tem seres que têm muito magneto e conseguem plasmar alguma coisa. O seu cantinho, o seu local. É saudável ao médio do amanhecer ele ter o seu local de plasmagem. É saudável. É aquele local que ele coloca o seu corpo para deitar, para descansar, e de quando em vez ele está lá. Aquele é o local dele. Ali na sua elevação, ele pode elevar aquele espírito até aquele local, porque é o local familiar, é o local, é o ambiente dele, é onde ele domina. Então nós temos aí os sexus, aqui são sexus, ó. Então tudo relacionado a sexo e tudo mais nós vamos ter aqui.
é os asinhas negras, né? Que a nossa mãe sempre falava, que tem cheio de asinhas negras por aí e tudo mais. E nós temos os espíritos ainda em vício, por isso nós estudamos os vícios, os preguiçosos, né? Os famintos, aqueles que já estão perdendo forma. Aqui, ó, nós temos espíritos que não têm mais a parte inferior. Então nós vamos estudando vagarosamente aquilo que nossa mãe deixou pronto, para que possamos entender, para que possamos interagir melhor dentro dos nossos trabalhos, para que possamos oferecer uma condição melhor à espiritualidade. Saber quando nós vamos para um trono, o que nos aguarda, saber o que é uma corrente negativa, o que é uma força esparsa, o que é uma energia esparsa, como ela vai se originando, como ela vai se formando, saber por que nós temos que ter conduta doutrinária dentro dos nossos trabalhos, para que não possamos chamar a atenção de nenhuma dessas entidades que porventura os cavaleiros trouxeram até o templo. Pode ser qualquer uma delas, pode estar no meio de uma fila dessa aqui, ó, de revoltoso. Eles são revoltados consigo mesmo e eles pediram a clemência de Deus. Sempre tem um cavaleiro de Oxóssi, sempre tem um capelino, sempre tem um pena branca que vai conduzir até o templo. Então nós temos que saber com que nós estamos lidando, com as criaturas que nós estamos doutrinando, para que possamos dispensar mais amor, mais carinho, saber os caminhos que eles percorreram, o sofrimento, as dores que eles tiveram. Salve Deus! Então, a partir de semana que vem, nós vamos vagarosamente falar de cada falange, sem ferir, né? Buscando nunca ferir, o que é passado em aulas. Nós vamos trazer de forma mais simplória possível e deixar para que os mestres que dão os devidos cursos possam, dentro do seu entendimento, dos seus valores, dar prosseguimento. Salve Deus! Vamos elevar nossas mentes ao Divino Amado Mestre Jesus, agradecer por esta feliz e rica oportunidade, pela presença destes mentores junto a nós, esses seres que vêm dos mundos espirituais, que vêm de Capela, que vêm dos Himalaias, que vêm dos mundos encantados do grande Cimiromba de Deus, os nossos ministros, as nossas princesas, nossos cavaleiros, guias missionárias, pretos velhos, pretas velhas, caboclos e caboclas, médicos de cura, médicas, enfim, toda esta espiritualidade que está aí a nosso favor, para que possamos iluminar e ser um espírito santificado algum dia. Jesus Divino Amado Mestre, força luz que emana sobre cada um de nós, alcance e ilumine a mente de cada um presente nesse instante, proporcionando a paz e o equilíbrio, a harmonia durante esta transição. Que possamos nos identificar espiritualmente e menos fisicamente, que possamos auxiliar, principalmente agora nesses momentos difíceis, esses nossos irmãos que estão desencarnando e não têm a consciência do desencarne. Que Deus, na sua infinita bondade, que o grande Cimiromba de Deus nos pague a todos por essa oportunidade. Salve Deus! Temos aí, ó, o viciado, né? Com as suas ilusões, os senhores do submundo, conhecedores. Salve Deus!